bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse vídeo está sendo gravado no dia 20 de 9 de 2023. Não sei em que momento você assistirá esse vídeo. Mas esse vídeo, ele, apesar de ser um vídeo, ele não tem um foco, vamos dizer assim, na imagem, não é? Ele não tem um foco na imagem. Mas por que não tem um foco na imagem? Porque a palavra, né, ou as palavras, é quem devem, né, chamar a tua atenção, atrair a tua atenção. Eu comecei uns vídeos, né, justamente fazendo alguns comentários, né, sobre os livros bíblicos, né? Já coloquei um sobre Oséias, esse agora é o sobre Joel. Né, lendo, meditando, né, na palavra, porque uma coisa é você ler a Bíblia, né, e outra coisa é você meditar na palavra lida, né? Meditar na Bíblia, né? Porque ler, você lê uma notícia, você lê uma revista, você lê um jornal, você lê um outdoor, você lê um panfleto, e aí você até absorve alguma informação. Agora, quando você coloca a atenção naquilo que você está lendo, quando você coloca realmente, né, um foco naquilo que você está lendo, né, você consegue reter muito mais informação daquilo que está se querendo passar. E quando se trata, né, da Bíblia, e aí é isso que a gente não pode negligenciar, né, que a Bíblia, na verdade, claro, ela é para ser lida, né, ela é para ser lida. E quando nós aprendemos, né, a desenvolver a leitura, né, nós partimos justamente para a meditação. Porque muitas pessoas consideram que não conseguem ler a Bíblia, não conseguem entender a Bíblia. Ah, porque é muito cansativo, é muito isso, é muito aquilo. Né? E hoje tem muita gente fazendo lanchinho, né, na internet. Fazendo lanchinho no TikTok, fazendo lanchinho no Kawaii, fazendo lanchinho no YouTube, no Instagram. Eu até considero que tem muito conhecimento bom. Tem muito conhecimento bom. Mas cuidado que tem muita mistura, tem muito tempero forte, tem muita comida salgada. Né? Tem muita coisa que pode, sem a devida... Né, sem a devida observância daquilo que você pode, né, ingerir como conhecimento, porque vamos considerar, eu estou aqui falando, conversando com cada um de vocês e passando a minha ideia. Aí você pode considerar sim, mas você também não pode estar justamente falando algo que de repente pode ter alguma mistura, pode estar muito salgado, pode estar com muito tempero, estar com muita coisa aí e de repente tirando o propósito daquilo que é a essência da palavra. Ora, quando eu começar a falar, é uma coisa que é uma responsabilidade minha, falar só a palavra. Eu não acho nada, eu não penso nada, eu não sou criador de ideia. Eu sou apenas o propagador daquilo que a Bíblia fala, daquilo que a Bíblia diz. E nem quero, de certa forma, ficar fazendo contraponto, né, com aquilo que as pessoas, de certa forma, falam. Cada um aqui na rede social, cada um aqui né, no YouTube, no Kawaii, seja onde você escutar esse áudio, né, tem o direito de falar. Agora, tem também a responsabilidade, né, com aquilo que está sendo falado. E eu garanto uma coisa para você. Eu procuro ter essa responsabilidade daquilo que eu estou falando. Então vamos lá, para não ficar tão longo. Né, tem aqui o livro do profeta Joel. Olha o que o livro começa chamando. O livro começa logo chamando a atenção, né? Abrindo logo o cartão de visitas, que diz assim: ó, anciões e autoridades, ouvi o que vos tenho a dizer, e todos os habitantes de Judá, escutai. Já ocorreu tal evento em vossos dias, ou mesmo nos dias de vossos antepassados? E aí ele vai começar a narrar, né? E diga-se de passagem, né? Quando ele começa a narrar, o quanto o povo judeu, de certa forma, o povo, colocava, né, a confiança naquilo que era apenas um conforto material, um conforto terreno. Né? E quando assim faz, é justamente aí onde aquilo que você julga que é a sua segurança, é justamente ali, né, onde você será atingido. Entende? Onde você colocar a sua segurança, algo material, algo natural, é ali onde você vai ser atingido. Por quê? Porque o seu coração não está em Deus. Né? A sua vida, a sua expectativa não está em Deus. E aí no versículo, né, 12, que diz assim, 1:12, Joel 1:12. Eis que a videira secou, a figueira murchou, e a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo perderam o viço e secaram. A alegria de todas as pessoas da terra abateu-se e se tornou árida e triste. Se você ler os textos atrás, você vai perceber que era justamente isso. O povo pondo a confiança naquilo que era meramente natural, né? Como é os dias de hoje, né? Os dias de hoje, tudo tem que ser pleno, né? Tudo tem que ser uma satisfação plena, uma alegria plena, né? Alegria pela alegria, satisfação pela satisfação. Né? E as pessoas muito focadas nisso aí e, de certa forma, considerando até mesmo aquilo que é natural, considerando aquilo que é natural, estão abandonando, sabe, aquilo que são as bases, né, que vai garantir que até mesmo aquilo que ela está querendo se mantenha. Porque hoje ninguém quer estudar, ninguém quer se desenvolver, ninguém quer trabalhar, de passagem. E aí quando a gente vem para o conhecimento espiritual, a vida de Deus, que tem que estar, sabe, justamente ali enraizada na pessoa, secou, murchou. Ou seja, ela não quer nem ouvir falar. Por quê? Porque sabe que em Deus ela vai ser chamada ao compromisso, ela vai ser chamada à responsabilidade, como veremos lá na frente. Aí continuando aqui, diz assim, o 1:14. Decretai um jejum santo, convocai, né, uma assembleia solene, reuni os anciãos, líderes e todos os moradores de Judá,
né, na casa do Senhor, o templo de Deus, e clamai ao Senhor. Ou seja, se voltar para Deus, né, buscar ao Senhor. É certo que as coisas naturais, todas nós precisamos delas. Mas a Bíblia fala que quando nós abandonamos ao Senhor por causa dessas coisas, quando nós colocamos o nosso foco, a nossa expectativa, a nossa segurança naquilo que são as coisas naturais, mesmo que seja o teu sustento diário. Porque ou você crê que o Senhor é o teu pastor e nada me faltará, ou o diabo te dará todo dia um motivo para você juntar e colocar no saquetel furado. Ou seja, onde não vai haver prosperidade, onde não vai haver acréscimo, onde não vai ter justamente crescimento. Por quê? Porque você está querendo viver apenas pelo prato de feijão. Isso porque eu estou falando de uma forma bem simples, para você entender que se a nossa confiança não estiver no Senhor, até o prato de feijão falta. Imagina, sabe, aquilo que as pessoas consideram que é algo luxuoso, né? Então, continuando aqui, ó, 1,16. Porventura, todo o vosso suprimento de alimentos não foi cortado diante dos vossos próprios olhos? Não é verdade que a alegria e a esperança se ausentaram da casa do Senhor, o templo de Deus? Ou seja, as pessoas não têm mais alegria, as pessoas não têm mais prazer, né, de buscar ao Senhor, de estar na casa do Senhor, de estar na presença do Senhor. Então, se isso aí falta, o alimento falta, né? Se isso aí falta, né? Se há o regozijo, o prazer de estar diante do Senhor falta, o alimento falta. Isso aí é algo que o ser humano precisa justamente entender. Que Deus, ele é o supridor de todas as coisas. Deus é aquele que proporciona todas as coisas. E, para quebrar logo um biscoitinho aqui, para você não entender que todas as coisas são todas as coisas, Deus não é o criador do bem e do mal não, viu? Deus não é o criador do bem e do mal. Entendendo? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra nem mudança de variação. Agora, se você não está no Senhor, você está fora do Senhor. Isso é algo que você pode... isso é um absurdo. Porque hoje em dia, né? Tá essa questão de um tal de um cancelamento, um tal de um politicamente correto. Eu estou falando de questões espirituais. Aquilo que os homens naturais pensam, aquilo que as instituições naturais pensam, aquilo que até mesmo a República, né? Com todos os seus poderes, pensam, é o que eles pensam. Então eles desenvolvam a nossa nação de uma forma justa, de uma forma honesta, e os cristãos, nós cristãos, iremos seguir os nossos passos, iremos seguir a nossa vida, crendo no cristianismo, independente de quem esteja sentado na cadeira da República, na cadeira dos poderes. Por quê? Porque o nosso Deus, ele está entronizado, e ele nunca será destronado, ele nunca perde uma eleição. Ele nunca perde uma eleição, ele está estabelecido eternamente. Então, voltando aqui ao texto, lá em Joel 2, no 13, diz assim: dilacerai o vosso coração, e não as vossas vestes, como de costume. Retornai, com todo o vosso ser para o Senhor, o seu Deus, porquanto ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia. Ou seja, tempo de arrependimento. Tempo de arrependimento. O profeta, justamente, as pessoas, eles, eu vou buscar, eu vou ouvir o profeta, eu vou ouvir o profeta. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, que você vai ver Deus falando diretamente para você. Você não precisa estar procurando profeta aqui, profeta ali, profeta aqui, profeta ali, para receber, vamos dizer, uma palavra do Senhor. Leia a sua Bíblia, porque a Bíblia é a palavra do Senhor. Uma vez que você se conecta com o Senhor, você vai entender tanta coisa. Você vai entender que você é um profeta. Porque profeta é aquele que fala. Profeta é aquele que anuncia a palavra do Senhor. Agora, existe, existe a pessoa, o dom da profecia, o dom do profeta. Existe o dom. Mas o dom, ele só vai falar daquilo que já está no teu coração. Deus só vai trazer uma confirmação daquilo que já há no seu coração. Então, se você buscar o Senhor, é certo que o Senhor ele vai te guiar. E você não vai precisar necessariamente de um profeta. Agora, claro, se Deus traz uma palavra para você por meio de um profeta, amém, glória a Deus. Mas não é isso que faz com que Deus fale contigo. Deus fala contigo por meio da palavra. Vamos continuando aqui. O texto agora vai ser um pouquinho longo. Joel 2,16. Reuni todas as pessoas, congregai a comunidade, ajuntai os anciãos e líderes do povo, reuni todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Saiam o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados, dos seus aposentos nupciais. E os sacerdotes que ministram na casa do Senhor, planteiem entre o púlpito e o templo e o altar, orando nesses termos: ó Senhor, poupa teu povo e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações se escarneçam dele, porque se haverá de questionar entre os pagãos, onde está o Deus deles? Aí a resposta de Deus: então o Senhor demonstrou seu zelo por sua terra e teve misericórdia do seu povo. Onde há arrependimento, a favor de Deus. Vou dizer de novo: onde há arrependimento, a favor de Deus. Há a boa mão de Deus, sabe? Guiando, conduzindo, sabe? Orientando, coordenando. As pessoas têm uma ideia de dizer que tudo está no controle de Deus. Tá, não. O que está no controle de Deus é aquilo que você dá a Deus. Para Deus controlar, para Deus conduzir. Porque Deus não está no controle, de tudo. Deus está no controle enquanto Deus soberano. Mas com relação às nossas vidas, nós temos que dar essa autoridade. Nós temos que dar essa abertura a Deus, para que Deus venha nos conduzir. Porque se fosse assim, se Deus está no controle de tudo, então o mundo não deveria estar no caos que está, não é verdade? Percebe? Deus não está no controle de tudo. Porque se Deus estivesse no controle de tudo, o mundo não estaria o caos que está. Vamos dizer, não haveria drogas, não haveria prostituição, não haveria arma de fogo, por exemplo. Não precisaria de atividade policial, de repente, não precisaria de atividade policial, porque só tem atividade policial porque existe a criminalidade.
e só tem a criminalidade porque existe a corrupção, que a corrupção se traduz em tudo aquilo que mata, rouba e destrói. Então Deus não está no controle de tudo. Agora é certo que a palavra vai se cumprir. Então todas as coisas elas podem até funcionar da forma como estão funcionando. Agora a palavra do Senhor vai guiando todas as coisas, vai guiando todas as coisas. O funil está cada vez mais se fechando. O funil, né, ele vai tá se fechando, até o dia do Senhor. E aqui é justamente o que esse texto, né, ele vem e nos chama a atenção justamente para o dia do Senhor. Olha o que diz o Joel 2:28. Então depois desses eventos, e aí você precisa ler o texto todo. Quais esses eventos? Os homens longe de Deus, se afastam de Deus, procuram viver suas próprias vidas, né? Abandona, né? A vida, o conhecimento, abandona a essência de Deus nas suas vidas, né? Aí vive de todo jeito, reconhecem que estão errados, se arrependem e voltam para Deus. Então quando se arrepende e volta para Deus, aí esse texto aqui ele é tremendo, porque ele é uma profecia daquilo que aconteceu lá em Atos, que diz assim: então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os meus filhos e as minhas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos e os jovens, né, ganharão visões. Ou seja, o mundo ele pode seguir do jeito que ele quiser seguir, mas Deus está conduzindo o seu povo, Deus está guiando o seu povo, Deus está todo dia chamando ao arrependimento, Deus está todo dia chamando o homem ao arrependimento, chamando o homem, né, a se voltar para o Senhor. Então, esses dias que a Bíblia aqui fala em Joel, né, esse paralelo entre o homem vivendo sem Deus e o homem vivendo para Deus, tá tudo assim, ó, para e passo, ou seja, andando lado a lado, andando lado a lado. E olha que o próprio texto diz assim, que em 2 momentos Deus chamando o arrependimento, né? E aí até que vem, né? Aí é justamente, eis que chega o dia do Senhor, como fosse o dia do juízo. Por que o dia do juízo? Olha, a gente precisa lembrar que Deus ele é amor, mas Deus ele é justiça. Então se você não quer provar da justiça, você tem que receber a graça de Deus. Você tem que tomar posse do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Por meio da graça de Deus, manifesta em Jesus Cristo, que veio ao mundo, se tornou homem e morreu por meu pecado, pelo seu pecado, e ressuscitou. Então em Cristo está a justiça de Deus, que se todo aquele que crê será salvo, será perdoado, será salvo. E aqueles que não crê, a Bíblia diz, já estão condenados. Então essa é a justiça de Deus. Cristo é o divisor de águas entre o amor e a justiça de Deus. Então tudo converge para Cristo. Então quando nós aceitamos Cristo, nós estamos aceitando o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, né? Então a justiça de Deus, ela vai ser manifesta nos filhos da desobediência. Ela vai ser manifesta justamente naqueles que não receberam o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas. Então esse é o livro de Amós, o livro de Joel, né? Com as suas nuances. Nunca diga que você não sabe ler a Bíblia. Você só precisa perseverar, né? Você precisa justamente abrir o seu coração, sabe? Abre o teu coração, medita, busca. Né? Às vezes, claro que precisa de ajuda, de orientação, sabe? De repente, boas pessoas que conheçam a palavra, que verdadeiramente falem da palavra, e não o que ele acha, não o que ele pensa. Porque tem gente, muita gente, que fala o que ele pensa. O ênfase é o que ele pensa, é o que ele acha. Doutrina da igreja não salva ninguém. E aí entra aquela questão, se doutrina da igreja não salva ninguém, então estou certo em ser crente em casa, né? Não, você está errado, você está criando outra doutrina. Porque doutrina de homens não salva ninguém. Porque Deus chama justamente a comunhão, Deus chama justamente a congregação. Porque se você acha bom demais, se você se acha muito santo, se você se acha muito bom, né, muito justo, ao ponto de não querer congregar com outras pessoas que precisam de conserto, que precisam de ajustes, e aí? E aí, como é que você acha que você está como? Deus está te vendo como? Né? Você se considera, Jesus já disse, eu vim para os doentes e não para os sãos. Então, placa de igreja não salva ninguém, não é? Aquilo que as pessoas acham não salva ninguém. Agora o que salva é a palavra. Então, se aquilo que nós ouvimos da palavra, nós fizermos como os crentes de Bereia, né, que observava se aquilo que Paulo, não era que eles estavam censurando Paulo, tanto é que Paulo disse, os nobres eram os crentes de Bereia. Por quê? Porque, como se Paulo dissesse, tudo o que eu falava, eles iam lá na Bíblia, lá no livro da época, na Torá, né, conferir se aquilo que eu estava dizendo era verdade. E outra coisa, o Espírito Santo é quem é o tradutor da Bíblia. O Espírito Santo é quem é o professor, que vai traduzir para você tudo aquilo que está na Bíblia. Se você não tiver o Espírito Santo como teu tradutor, é só uma leitura. É só mais uma leitura. E aí você pode colocar a impressão que você quiser colocar. Mas no dia do juízo, aquele que tiver colocado, nem que seja uma vírgula a mais do que aquilo que Deus estabeleceu, será culpado daquilo que acrescentou. Então, boa noite a todos. E espero que você goste do vídeo. Espero que você entenda, compreenda o propósito. Não tem glamour, não tem visibilidade, não tem, né, não sou nenhum grande desses homens aí que estão na mídia ou que tem os seus milhões ou milhares de seguidores. Mas uma coisa é certa, eu procuro viver a palavra. Eu procuro viver a palavra. Não estou dizendo que eles não vivem, mas eu estou dizendo que eu procuro viver, né? E assim poder acrescentar. Né? Tem tanta coisa ruim na internet, né? No que se diz respeito a coisas que não são, né? Coisas que concorrem, na verdade, né? Com a graça de Deus, com o poder de Deus, com o amor de Deus. Concorrem mesmo. Mas se eu puder acrescentar algo que vai abençoar, é o que eu estou fazendo. Deus abençoe sua vida.